Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, o pequeno João, de apenas 12 anos, foi empurrado para fora da porta de casa pelos próprios pais. "Você é uma vergonha para esta família", gritou o pai, enquanto a mãe chorava em silêncio, virando o rosto para não encarar o filho. João, com os olhos inchados de lágrimas e uma mochila velha nas costas, correu pelas ruas molhadas, sem destino, até encontrar abrigo em um banheiro público abandonado no Parque Eduardo VII. Ali, encolhido em um cubículo sujo, ele adormeceu exausto, sonhando com um mundo onde sua orientação não fosse um crime. Na manhã seguinte, o general Miguel Santos, um homem de 40 anos, veterano de missões internacionais, entrava no mesmo banheiro para uma parada rápida durante sua corrida matinal. Ao abrir a porta do cubículo, deparou-se com a figura frágil de João, tremendo de frio e fome. Algo no olhar perdido do menino tocou o coração endurecido do militar, que há anos reprimia seus próprios sentimentos homossexuais para manter a carreira impecável. Sem hesitar, Miguel chamou as autoridades, mas em vez de abandoná-lo ao sistema, decidiu intervir pessoalmente. "Vem comigo, rapaz." "Ninguém merece isso", disse ele, estendendo a mão. João, desconfiado mas desesperado, aceitou, iniciando uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Miguel levou João para sua casa modesta nos arredores de Lisboa, um apartamento simples mas organizado, refletindo a disciplina militar. Ele explicou à polícia que era um parente distante, mentindo para evitar burocracias que poderiam separar o menino de um lar estável. Nos dias seguintes, Miguel lidou com as formalidades de adoção informal, enquanto João tentava processar a traição dos pais. "Por quê? Eu só gosto de meninos, como o Pedro da escola", confessou João uma noite, chorando no sofá. Miguel, sentado ao lado, sentiu um aperto no peito. Ele próprio havia escondido sua sexualidade desde a adolescência, casando-se brevemente para agradar a família conservadora, mas divorciando-se logo após. "Às vezes, as pessoas têm medo do que não entendem", respondeu Miguel, escolhendo palavras cuidadosas para não revelar seus segredos. A integração de João na vida de Miguel não foi fácil. O general, acostumado à solidão, agora tinha que equilibrar sua rotina rigorosa com as necessidades de uma criança traumatizada. Ele matriculou João em uma escola local, pagando do próprio bolso por terapia, onde o menino começou a desabafar sobre o bullying que sofrera antes mesmo de ser expulso de casa. "Eles me chamavam de maricas", disse João ao terapeuta, enquanto Miguel esperava do lado de fora, lutando contra memórias de sua própria juventude no exército, onde piadas homofóbicas eram comuns. Em casa, Miguel ensinava João a cozinhar pratos tradicionais portugueses, como bacalhau à Brás, criando momentos de normalidade em meio ao caos emocional. Mas por trás da fachada de pai adotivo, Miguel questionava suas motivações. Era pura compaixão, ou algo mais profundo que ele mal admitia para si mesmo? À medida que os meses passavam, rumores começaram a circular no círculo militar de Miguel. Colegas cochichavam sobre o menino que ele resgatou, insinuando motivações impróprias. "Cuidado, general, as pessoas falam", avisou um amigo próximo durante um jantar. Miguel, irritado, defendeu-se: "É só caridade. Nada mais." Mas internamente, ele sentia o peso da sociedade portuguesa, ainda conservadora apesar dos avanços legais no casamento gay. João, por sua vez, desenvolvia uma admiração pelo homem que o salvara, vendo nele um herói invencível. Uma noite, após um pesadelo, João correu para o quarto de Miguel, que o acolheu nos braços, um gesto paternal que, para Miguel, despertava conflitos internos profundos. Ele se perguntava se estava repetindo o ciclo de repressão que sofrera, ou se, finalmente, poderia ser autêntico. João crescia rapidamente, e aos 15 anos, já mostrava sinais de rebeldia adolescente misturada com gratidão. Ele se destacava na escola, graças ao apoio de Miguel, mas enfrentava preconceitos dos colegas. "Seu tio é estranho, né? Vive sozinho", zombavam alguns. João defendia Miguel ferozmente, mas as brigas o deixavam exausto. Em casa, as conversas se aprofundavam. Miguel compartilhava histórias de suas missões em África, omitindo as noites solitárias em que questionava sua identidade. "A vida no exército me ensinou a esconder fraquezas", disse ele uma vez. João, sentindo uma conexão, confessou: "Eu não quero esconder quem sou." Essa frase ecoou em Miguel, forçando-o a confrontar sua hipocrisia. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT discretos em Lisboa, buscando orientação para si mesmo enquanto guiava João. Mas a pressão familiar de Miguel complicava tudo. Sua irmã, Maria, uma devota católica, visitava ocasionalmente e questionava a presença de João. "Porque você não tem uma família normal, irmão?" "Isso não é certo", dizia ela, insinuando que a adoção era uma fachada para algo pecaminoso. Miguel, para evitar confrontos, mentia sobre sua vida pessoal, mas cada mentira aumentava sua culpa. João, ouvindo essas discussões, sentia-se um fardo. "Eu posso ir embora se eu for o problema",
disse ele uma vez, lágrimas nos olhos. Miguel, horrorizado, abraçou-o. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Nesse momento, o general percebeu que seus sentimentos por João iam além de paternal, uma atração platônica, mas confusa, que ele reprimia com toda a força. O conflito interno de Miguel atingiu o pico durante uma promoção no exército. Para ascender a uma posição mais alta, ele precisava manter uma imagem imaculada. Um superior o alertou: há boatos sobre sua vida privada. Cuide disso. Miguel, pressionado, considerou distanciar-se de João, mas a ideia o devastava. Em vez disso, ele optou por confrontar sua irmã, revelando parte da verdade: João é gay, como eu sou. E isso não nos torna menos dignos. Maria, chocada, cortou relações temporariamente, deixando Miguel isolado. João, ao saber, sentiu uma mistura de orgulho e medo: você fez isso por mim. Miguel assentiu, mas o custo emocional era alto, noites de insônia, questionando se valia a pena. Enquanto isso, João explorava sua identidade em segredo, fazendo amigos online em comunidades LGBT. Ele se apaixonou platonicamente por um colega de escola, mas o medo de rejeição o paralisava. Miguel, notando a angústia, ofereceu conselhos: seja honesto consigo mesmo, mas proteja seu coração. Essas palavras, vindas de alguém que ainda se escondia, soavam hipócritas para João, criando a primeira rachadura em sua relação. Você me diz para ser eu mesmo, mas vive mentindo? Acusou João durante uma discussão. Miguel, ferido, retrucou: você não entende as consequências. A tensão crescia, preparando o terreno para confrontos maiores. Aos 18 anos, João transformara-se em um jovem confiante, estudando literatura na Universidade de Lisboa, graças às economias de Miguel. Mas a independência trouxe novos desafios. Ele começou a namorar abertamente, frequentando bares gays no Bairro Alto, onde a vida noturna pulsava com liberdade. Encontrei alguém especial, contou a Miguel uma noite, referindo-se a Tiago, um estudante de arte de 20 anos. Miguel, forçando um sorriso, sentiu uma pontada de ciúme irracional, não romântico, mas possessivo, como um pai perdendo o filho. Fico feliz por você, disse, mas internamente lutava contra o vazio que se instalava. A relação de João com Tiago florescia, mas não sem obstáculos. Tiago vinha de uma família liberal, contrastando com o passado de João. Seus pais te aceitaram logo? Perguntou João. Tiago riu: sim, eles até marcham na parada do orgulho. Essa normalidade destacava o trauma de João, que ainda sonhava com reconciliação familiar. Ele tentou contatar os pais, enviando uma carta: eu perdoo vocês, mas preciso que me aceitem. A resposta veio cruel: você escolheu esse caminho. Não volte. Devastado, João desabafou com Miguel, que o consolou: família é quem te ama de verdade. Mas Miguel omitia sua própria luta. Ele havia sido promovido, mas sob escrutínio constante. No exército, Miguel enfrentava uma investigação interna após um subordinado relatar comportamento suspeito. Você resgatou um menino gay e agora vive com ele. Isso cheira mal, disse o investigador. Miguel defendeu-se veementemente: é meu filho adotivo. Nada mais. Mas a pressão o levou a uma decisão drástica. Para proteger sua carreira, ele sugeriu que João se mudasse para um dormitório universitário. É hora de você voar sozinho, explicou. João, sentindo-se traído, explodiu: você me salvou só para me jogar fora quando incomodo. A discussão escalou, com João saindo batendo a porta, indo para os braços de Tiago. Sozinho, Miguel refletia sobre suas escolhas. Ele se lembrou de sua juventude, quando reprimiu um amor por um colega soldado, optando pela carreira em vez da felicidade. Eu paguei o preço da covardia, murmurou para si mesmo. Motivado, ele procurou terapia, admitindo pela primeira vez: sou gay, e amo João como um filho, mas talvez mais. O terapeuta o encorajou a ser honesto, mas Miguel hesitava, temendo perder tudo. Enquanto isso, João, no dormitório, enfrentava solidão. Tiago era carinhoso, mas superficial, e João ansiava pela profundidade que tinha com Miguel. Uma noite, após uma briga com Tiago sobre compromisso, João voltou para casa, encontrando Miguel bebendo sozinho. Eu sinto sua falta, confessou João. Miguel, emocionado, abraçou-o: eu também. Mas a reconciliação foi breve. A irmã de Miguel, Maria, reapareceu, agora com um ultimato: ou você manda esse menino embora, ou conto tudo à família. Miguel, furioso, a confrontou: você não entende o amor. Maria, ofendida, espalhou rumores na família, levando a um isolamento total. João, ao saber, sentiu culpa: sou eu o problema. Ele decidiu confrontar Maria pessoalmente, indo à casa dela. Eu não roubei seu irmão. Ele me salvou, disse. Maria,
tocada pela vulnerabilidade de João, hesitou, mas manteve sua posição. Isso vai contra Deus. A rejeição aprofundou a ferida de João, que começou a questionar sua identidade novamente. No auge da tensão, Miguel recebeu uma oferta de transferência para o Porto, longe de Lisboa. É uma promoção, mas significa deixar tudo para trás, contou a João. O jovem, dividido, incentivou: faça o que é melhor para você. Mas internamente, João temia o abandono. Tiago, sentindo a distância emocional de João, terminou o relacionamento. Você ainda está preso ao passado. Sozinho novamente, João mergulhou em estudos, mas a depressão crescia. Miguel, notando, cancelou a transferência. Não posso te deixar. Essa decisão marcou um ponto de virada, mas veio com custos. Miguel foi rebaixado por questões pessoais. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos enraizados. João enfrentou discriminação no estágio universitário, onde colegas o isolavam. Gay e adotado por um militar. Estranho, comentavam. Ele defendeu-se, mas o stress o levou a uma crise de ansiedade. Miguel, apoiante, o levou a um evento LGBT em Lisboa, onde pela primeira vez se assumiu publicamente: sou gay, e orgulhoso. A multidão aplaudiu, mas Miguel sentiu medo, fotos circulariam, ameaçando sua carreira. João, inspirado, escreveu um ensaio sobre sua jornada, publicando-o online, ganhando atenção. Você é corajoso, disse Miguel, mas invejava essa liberdade. O conflito moral de Miguel intensificava-se. Ele considerou sair do exército para viver autenticamente, mas o medo de pobreza e rejeição o paralisava. Uma noite, após uma discussão acalorada, João acusou: você me ensina a ser forte, mas é fraco. Ferido, Miguel revelou: eu te amo mais do que como um filho. É errado. Chocado, João recuou: você é meu pai. A confissão criou uma barreira, com João saindo de casa novamente. Miguel, arrependido, procurou, mas João desapareceu nas ruas de Lisboa, revivendo seu trauma infantil. João, agora com 20 anos, vagava pelas ruas do Chiado, dormindo em abrigos para sem-teto, rejeitando contato com Miguel. Ele me confundiu tudo, pensou, lutando contra sentimentos ambíguos. Ele encontrou trabalho em um café, servindo turistas, mas a solidão o consumia. Uma noite, encontrou um grupo de jovens LGBT sem lar, compartilhando histórias. Eu fui expulso aos 12, contou, ganhando empatia. Entre eles, conheceu Rafael, um ativista de 25 anos, que o inspirou a lutar por direitos. Não deixa o passado te definir, disse Rafael. João, atraído pela determinação dele, começou uma amizade profunda, beirando o romântico. Miguel, desesperado, procurava João por toda Lisboa, visitando abrigos e amigos. Eu errei, mas preciso consertar, confessava a si mesmo. Ele pediu licença no exército, dedicando-se à busca. Enfrentando sua família, confrontou os pais idosos: vocês me forçaram a esconder quem sou. Agora, perdi o que mais amo. Os pais, surpresos, admitiram arrependimento: mudamos com o tempo. Mas o dano estava feito. Miguel, motivado, juntou-se a uma associação LGBT, tornando-se voluntário, ajudando jovens como João fora. A reconexão veio inesperadamente. Rafael, sabendo da história de João, o convenceu a perdoar. Ele te salvou uma vez. Deu uma chance. João, relutante, marcou um encontro em um café. Miguel apareceu, envelhecido pelo stress: eu confundi meus sentimentos. Você é como um filho para mim, nada mais. João, aliviado mas magoado, respondeu: você me machucou. Eles conversaram por horas, reconstruindo confiança. Miguel admitiu: estou saindo do armário. Demiti-me do exército. João, impressionado, abraçou, finalmente livre. Mas a liberdade veio com desafios. Miguel enfrentou rejeição de ex-colegas, que o ostracizaram. Traiu o código militar, diziam. Ele encontrou emprego como consultor de segurança, mas o salário era menor. João, inspirado, ajudou, trabalhando meio período. Sua relação com Rafael evoluiu para romance, com beijos roubados em parques. Você me faz sentir vivo, disse João. Rafael, ativista, o envolveu em protestos contra a discriminação, fortalecendo sua resiliência. A pressão social persistia. Em um evento familiar, a irmã Maria reapareceu, agora arrependida após ler o ensaio de João. Eu errei. Perdoem-me, pediu. Miguel, cauteloso, aceitou, mas João hesitou: palavras não apagam danos. A reunião familiar foi tensa, com discussões sobre moralidade e religião. Deus ama todos, argumentou Miguel.
Maria, mudando, apoiou, talvez sim. Essa evolução marcou um progresso, mas expôs feridas profundas. João, em sua jornada, enfrentou uma traição de Rafael. Durante um protesto, Rafael o usou como exemplo, em um discurso, revelando detalhes íntimos sem permissão. Você me expôs, acusou João. Rafael defendeu-se, é pela causa. Ferido, João terminou, amor não é sacrifício forçado. Sozinho novamente, ele buscou consolo em Miguel, que o apoiou, aprenda com os erros. Miguel, agora aberto sobre sua sexualidade, começou a namorar um homem de sua idade, Antônio, um professor. Ele me entende, contou a João. O jovem, ciumento no início, aceitou, fico feliz por você. O clímax se aproximava com uma crise maior. João recebeu uma ligação dos pais biológicos, doentes e arrependidos. Volte para casa, pediram. Dividido, João consultou Miguel, o que faço? Miguel aconselhou, perdoe, mas não esqueça. João viajou para o interior, confrontando-os. Vocês me jogaram fora, disse. Os pais choraram, tínhamos medo da sociedade. A reconciliação foi parcial, com João visitando ocasionalmente, mas mantendo distância emocional. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou uma acusação falsa de um ex-subordinado, alegando abuso no passado. É vingança por eu ser gay, defendeu-se Miguel. O processo judicial testou sua força, com João testemunhando a seu favor, ele me salvou. A absolvição veio, mas o dano à reputação foi irreversível. Miguel, exausto, questionou, valeu a pena? João respondeu, sim, porque agora somos livres. Aos 25 anos, João tornara-se um escritor bem-sucedido, publicando um livro sobre sua vida, das ruas ao amor. O lançamento em uma livraria de Lisboa atraiu multidões, incluindo Miguel, agora aposentado e vivendo com Antônio. Estou orgulhoso, disse Miguel, lágrimas nos olhos. Mas o sucesso trouxe inveja, um crítico conservador atacou o livro como propaganda gay, incitando ódio online. João, resiliente, respondeu em entrevistas, minha história é real, e ajuda outros. Miguel, em sua nova vida, lidava com saúde declinante, consequência do estresse acumulado. O exército me quebrou, confessou a João. O jovem, agora em um relacionamento estável com um colega escritor, Pedro, cuidava de Miguel. Você me deu tudo. Agora é minha vez, disse. Pedro, compreensivo, integrou-se à família adotiva, criando um círculo de apoio. Mas tensões surgiram quando Antônio, ciumento da proximidade de Miguel e João, acusou, vocês são codependentes. Miguel defendeu, é família. A discussão levou a uma separação temporária, forçando Miguel a escolher entre amor romântico e paternal. João, mediando, confrontou Antônio, não entenda errado. Miguel é meu pai. Antônio, arrependido, voltou, fortalecendo o laço. Mas a sociedade interveio novamente, uma lei proposta para restringir adoções por casais gays ameaçava retrospectivamente famílias como a deles. João, ativista agora, liderou petições, com Miguel ao lado. Não deixaremos regredir, declararam em um comício. A luta uniu-os, mas expôs vulnerabilidades. João sofreu assédio online, questionando sua sanidade. Em um momento de crise, Miguel sofreu um infarto leve, hospitalizado. João, ao lado da cama, confessou, você é meu herói, apesar de tudo. Miguel, recuperando, revelou, eu te amei romanticamente no início, mas mudei. Foi errado. João, perdoando, disse, passado é passado. A recuperação trouxe clareza, com Miguel escrevendo memórias para ajudar outros militares gays. A traição veio de dentro. Pedro, pressionado por sua família conservadora, terminou com João, não aguenta a exposição. Devastado, João isolou-se, revivendo abandonos. Miguel, apoiante, o motivou, o amor verdadeiro não foge. João, inspirado, viajou sozinho pelo Alentejo, refletindo sobre escolhas. Lá, encontrou paz, decidindo focar em si mesmo. De volta, reconectou com Rafael, agora maduro, pedindo perdão. Eu errei, disse Rafael. João, cauteloso, reconstruiu amizade, mas não romance. Miguel, em sua velhice, enfrentou o declínio da família biológica. Seus pais faleceram, deixando herança contestada pela irmã Maria, agora aliada. Dividimos igualmente, propôs. Mas Maria, mudada, doou parte para causas LGBT, em honra a vocês. Essa redenção curou feridas antigas. João, vendo o ciclo se fechar, escreveu uma sequência ao livro, focando em perdão. O Alto Trão veio com uma oferta de filme baseado na história de João. Isso vai expor tudo, avisou Miguel. João aceitou,
mas o diretor insistiu em dramatizar o amor proibido entre eles. Não é verdade, protestou João. A recusa levou a um boicote, com acusações de censura. Miguel, defendendo, sofreu outro ataque de saúde. Não vale o risco, disse João, abandonando o projeto. Com o tempo, João e Miguel encontraram equilíbrio. João, aos 30, casou-se com um parceiro estável, um advogado chamado Luís, em uma cerimônia simples em Sintra. Miguel, como padrinho, chorou de alegria, você merecia isso. A família expandida, incluindo António e Maria, celebrou, simbolizando aceitação. Mas reflexões persistiam. João questionava se suas escolhas foram certas, pagando o preço da visibilidade com privacidade perdida. Miguel, aos 60, aposentado plenamente, dedicava-se à mentoria de jovens LGBT, contando sua história. Eu paguei com minha carreira, mas ganhei liberdade, dizia. João, colaborando, fundou uma ONG em Lisboa, ajudando crianças expulsas como ele fora. O impacto foi profundo, salvando vidas, mas o custo emocional era constante, casos semelhantes reviviam traumas. Em uma noite reflexiva, sentados no terraço com vista para o Tejo, Miguel perguntou, você se arrepende de algo? João respondeu, não, porque me levou até aqui. Mas internamente, ambos sabiam dos sacrifícios, amizades perdidas, amores traídos, saúde comprometida. A sociedade evoluía, com mais aceitação, mas preconceitos latentes persistiam, como em debates parlamentares sobre direitos trans. O desfecho veio com uma surpresa. Os pais biológicos de João, antes de falecerem, deixaram uma carta de arrependimento total, doando bens para a ONG. Vocês nos ensinaram amor, lia-se. Essa validação final trouxe fechamento, mas abriu debates. Perdoar é sempre certo. João, em seu último livro, explorou isso, convidando leitores a refletir. Miguel, envelhecendo graciosamente, viu João prosperar, mas sentiu o peso das decisões passadas. Eu causei dor, mas também cura, pensou. Sua relação com António endureceu testes, provando resiliência. João, pai adotivo agora, repetia o ciclo positivo, ensinando empatia a seu filho. A história deles inspirou muitos, mas deixou legados controversos. Alguns viam Miguel como herói, outros como manipulador. João, em palestras, defendia, a verdade é complexa. No fim, eles encontraram paz em uma vida simples, longe dos holofotes. Mas será que perdoar traições familiares é sempre a escolha certa, ou às vezes o esquecimento é a verdadeira liberdade?